Sejam muito bem-vindos ao podcast Vai Que Para da ForSave. Um grande abraço a você que está ouvindo, a você que está por aí no Spotify, por aí também no YouTube, no Instagram. Um forte abraço para você e para você que está aqui ouvindo, mas não pode ver. Eu vou me identificar aqui, vou me apresentar para vocês. Eu sou a Gabi, estou no espaço lindo. Estou vestida de azul da ForSave, um vestido no estilo mais romântico. Eu sou alta, meu cabelo tá solto, porque tem que ficar bonita, né, para apresentar o podcast. E do meu lado aqui eu tenho, do meu lado esquerdo, o meu copo com água lindíssimo da ForSave, que eu vou mostrar aqui para vocês. E hoje o assunto para abrir com chave de ouro, nós temos aqui o Ricardo. Gente, eu vou apresentar o Ricardo para você. Seja bem-vindo, Ricardo. É um prazer ter você Gabi, aqui com a gente, viu? Obrigado, um prazer estar aqui com você também. Gente, que energia boa, Ricardo. É bom demais sentar de frente para você, cara. É muito bom. Bom, primeiro te agradecer, né? Por você ter aceitado. Só demorou um ano, né? Só um ano, Só né? um ano. Tava com a barriguinha, né? Com a Lívia aqui dentro. Com a Lívia. E é um momento especial também para a vida de uma mulher. Muda tudo, né? Muda tudo, Ricardo. Que coisa boa. Para quem é pai também, muda, mas depois que nasce. É diferente, né? É diferente. A mãe, quando já descobre a gravidez ali, já se torna mãe, tudo muda. O pai, ele é pai. Mas quando nasce, é diferente. Vem aquela ficha que cai, a ficha cai ali, muda tudo para melhor, né? Então, deixa eu me identificar também, antes de você me apresentar, né? Eu tô de azul para combinar com você, a gente nem combinou. Nem combinou, verdade. Mas é azul ForSave. Então eu tô com uma camisa de manga comprida azul, jeans, uma calça jeans também. Tô com óculos também de aro azul para combinar tudo azul. Combinar tudo azul. Eu sou um homem branco de 1,70 m, estatura mediana. Cabelo bem baixinho, quase careca. Não, mas o cabelo tá cortado, gente. Tá cortadinho. Tá cortadinha, volta. Passei no salão antes. Uma barba também grisalha, né? Já dos meus 53 anos, já me denunciando aí. Gente, o Ricardo é o Ricardo Ribeiro. Olha só, natural de Belo Horizonte. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Ele é o pai do Pedro e da Esther. Tem um casal lindo. Formação em filosofia na UFMG em 94, tô certa? Por aí. Por aí, né? Foi logo. Eu já esqueci. Foi ontem, né? Eu já esqueci. Trabalha na área médica desde 2006, olha que legal. E é Head Hurt da ForSave, falei certinho? Então, é um nome bacana que eu resolvi assumir, porque lindo. Tudo que é inglês é mais chique, né? Dá um charme. Head Heart que chama. Head Heart. Cabeça de coração. Olha que legal. Porque eu não sei pensar em outra coisa. Você vive com paixão. Quando tá no coração e tá... A gente vai descobrir por esse caminho que a gente vai conversar aqui agora sobre parada cardiorrespiratória. Incrível. Gente, olha só. Ricardo, eu tô curiosa porque você você tem uma caminhada. Tem uma caminhada na filosofia, tem uma caminhada aí na área médica, é instrutor, né, do curso de primeiros socorros. Mas eu queria entender de você, Ricardo, traz pra gente qual que é o seu porquê. Que a gente vê tanta paixão em você, né, a gente conversando aqui nos bastidores, essa nossa conversa de um ano para fazer isso tudo acontecer, a gente vê muita paixão. Mas traz pra gente a sua essência, o seu porquê. Bom, isso é bem bacana, né? Obrigado pela pergunta primeiro, né? Então, a filosofia demorou um pouquinho de tempo para entrar na minha vida. Alguns belos 30 anos. É porque a vida não tem uma linearidade, né? Ela não é linear. Ela sempre dá umas voltas assim. Exatamente. E a gente vai resgatando algumas coisas. Então, primeiro porque a filosofia, ela, depois de tanto tempo, ela me fez entender que eu precisava ser uma criança de 3 anos de idade. Olha. O que uma criança de 3 anos de idade mais pergunta? Eu sei que a Lívia ainda não chegou, né? Não, ainda não. Mas vai chegar. Por quê? Por quê? Por quê? É sempre por quê, né? Por quê? Então, e isso é muito interessante quando você olha para tudo, né? Verdade. O Jobs tinha um dos discursos que o Jobs fez numa universidade. Ele me disse, eu gosto de pequenos detalhes. Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção e eu procuro sempre me lembrar disso todos os dias. Mantenha-se faminto e mantenha-se tolo. Eu penso que quando a gente fica mais velho, né, a gente tem a ideia que você sabe ou já viu. Então, eu tento resgatar com a filosofia um pouco dessa criança de 3 anos. Legal. E perguntar... A filosofia faz isso, ela procura desconstruir as coisas, né? Então, olha só para você ver, um cara da filosofia
dentro da área médica, né? Trabalhando com dispositivos médicos. Já há quase 19 anos lá se vão. A minha especialidade é parada cardiorrespiratória. Então, dentro da filosofia, a filosofia sempre me convida a olhar como uma criança de 3 anos, né? Trabalhando tanto tempo na área médica, a gente enxerga alguns pontos, né? E a gente vai discorrer nesse episódio aqui, nesse primeiro episódio, e que tudo começa pelo porquê, né? Exatamente. Eu gosto de falar de uma frase de Sócrates, porque sempre quando eu vou dar um treinamento, e Sócrates falava um negócio muito interessante. Só existe um bem, que é o conhecimento. Legal. E só existe um mal, que é a ignorância, né? E isso, quando você olha para a vida de uma maneira muito ampla, né, faz muito sentido. Muito sentido. Então, a filosofia, ela convida esse tipo de olhar para tudo, o tempo inteiro, né? E tem um palestrante, um pensador muito, que eu já vi muita coisa interessante, aí fica a dica também. Eu não sei se você já ouviu falar do Simon Sinek. Não, Sinek. Ele tem um TED Talks muito interessante. Legal. Sobre o Círculo Dourado. E o Círculo Dourado fala sobre o porquê, né? Porque a maioria das empresas e das pessoas, e aí eles falam-se muito sobre propósito, né? Sim, propósito. Todo mundo fala de propósito. E é bacana. Propósito, né? Enxergar a vida com um olhar no propósito, né? Então, e é legal isso. É importante você saber. Sim. Mas o que é este propósito? O que você está disposto a fazer por ele? O que ele vai entregar, não para você, mas para o próximo, para o outro, né? Entendendo que, e aí, mais uma vez, a gente vai discorrendo aqui, se a gente entender o que é o ser humano, né? Na sua essência, Sim. Vamos buscar o que a gente foi. Bom, nós somos indivíduos gregários, naturalmente. Uhum. Nós, desde os primórdios, a gente sempre procurou estar junto. Por quê? Por instinto de sobrevivência. Sobrevivência, sempre em comunhão, em comunidade, junto, o outro. Exato. E quanto mais forte este instinto né, maior o senso de proteção nós temos. Vamos pensar. Começa inicialmente na família. Sim, exatamente. Então você vai fazer algo para... Você quer proteger a sua família. Se você se sentir inserido numa comunidade, seja ela uma igreja, um clube recreativo, um clube de futebol, um bairro, uma cidade, esse senso de proteção, ele vai aumentando. Obviamente, aumenta porque você está ligado a várias pessoas e vai aumentando o senso, aumenta à medida que você está mais envolvido com as pessoas. Quanto mais inserido você está naquilo ali... Tá, entendi, legal. Mais sentido de proteger aquela sua tribo. Isso. Né? Melhor. Então, se você está bem inserido numa comunidade e aí você leva para alguns outros países mais avançados que têm um senso de patriotismo muito forte. Né? A gente acabou de ver, por exemplo, na última Copa do Mundo, os japoneses limpando os estádios de futebol. Por que eles fazem isso? Mas é porque eles têm um senso de vida comum que já começa na base da escola. Né? Então, tudo é um senso, esse senso, ele começa na formação do ser humano. Sim. Né? Seja na sua raiz, de formação enquanto grupo e tal. Bom, fisiologicamente falando, e entrando já um pouquinho na medicina, né? E é muito legal, e por que eu me enveredei pelos primeiros socorros também, né? Nós vamos chegar nisso, mas pensando um pouco sobre o ser humano em si, e a forma como a gente passa por alguma situação quando envolve uma ameaça ou uma emergência, o que acontece com nós, com a nossa espécie, né? Nós trabalhamos com um sistema que se chama sistema límbico. Límbico, sim. Você já ouviu falar dele? Já. Né? E esse sistema límbico, ele agora, principalmente em você que virou mamãe, ele está muito ativado. Uau! Por quê? Porque ele envolve proteção.
ele envolve memória, né? Então, na Lívia, que daqui a pouquinho vai começar a desenvolver o senso de memória dela, Sim. né? Começa a receber tudo isso. Isso eu tô falando do ser humano como um todo. Todo, né? sim. E quando você trabalha com esse sistema límbico, que é um sistema que ativa basicamente 2 hormônios, tá? Um que se chama adrenalina e outro que se chama cortisol, tá? Quando você passa por uma situação de emergência, qualquer que seja ela, o seu sistema límbico ele vai ser ativado. E ele ativa um sistema que é um sistema autônomo, tá? Que é o sistema nervoso simpático. Sim. E ele é autônomo. Então, claro, ele está na nossa base no cérebro, né? Ele tem algumas estruturas ali que são ativadas, independente de você querer ou não. Tá certo? E isso, entendendo que faz parte do nosso processo cognitivo mesmo. Toda vez que a gente vai fazer uma capacitação, a gente tem que levar em consideração que naquele momento que acontecer algum episódio, nós estamos falando aqui especificamente sobre parada cardiorrespiratória, Sim, sim. quem vai estar ativado é o sistema límbico. No momento é o sistema límbico que tá mandando ali, né? Claro que ele tem vários fatores associados, como personalidade também. Sim, claro. Dependendo da sua personalidade, você vai tomar atitudes, né? Tem pessoas que se desesperam e correm, tem outras que travam, tem outras que choram, tem outras que riem. Verdade. Porque é associado à personalidade, né? Então, enxergando isso há tanto tempo na área médica e percebendo que várias pessoas que dão essa capacitação não enxergavam isso, não tratavam dessa maneira, também por isto, né, eu resolvi criar a ForSave, tá? Mas Foi aí claro, que nasceu. Sim, também, né? Existe, como eu te disse, a vida é uma espiral, não é uma linearidade. Exatamente. Né? Então a gente vai passando por algumas situações e olhando para trás, né? Então, e aí, o que acontece? Nós estamos falando que o coração, eu não sei se você sabe, quando a Lívia estava sendo concebida, o coração é o primeiro órgão que é formado. Sim. Com 21 a 22 dias depois da fecundação, é o primeiro órgão que é formado. E é fantástico. É lindo, né? Porque sem ele, nada acontece. A gente não consegue levar nutrientes para... Não se consegue formar os outros órgãos se você não tiver o coração. E ele é formado não necessariamente na parte onde normalmente ele fica. Ele é próximo ao cérebro mesmo, do embrião. Porque a formação é bem diferente, né? Quando você pega a foto ou um ultrassom. É bem diferente. É bem diferentezinho. É diferente. Tá se formando. Né? É uma coisa linda. É perfeito. É perfeito demais, né? Para ser só coincidência. Uhum. E daí, quando você vai, ao longo do tempo, estudando, né? E eu sou, apesar de não ser da área da saúde, eu sou um estudioso desse assunto há mais de 10 anos, e eu gosto, a filosofia é isso, amor à cultura, amor ao conhecimento, né? Sim. Então eu gosto muito de estudar sobre isso. Se eu fosse da área médica, com certeza eu seria cardiologista. Com certeza. Você tem alguma dúvida? Nenhuma. E daí, você vê toda a estrutura, né? O que acontece e tal. Bom, e aí, o que acontece hoje, né? Em 2015, na verdade, eu assisti um vídeo do Dr. Drauzio Varella com o Dr. Sérgio Timerman, eles fazendo uma entrevista sobre o problema de doenças cardiovasculares, tá? Em 2015. Para quem não sabe, doença cardiovascular é o que mais mata no mundo, tá? Em torno de 32% dos óbitos. Uau! São devido a doenças cardiovasculares. Olha só. Pra você ter uma ideia, é quase que o dobro de todos os tipos Olha só. de câncer. Olha só. Isso dá, pra você ter uma ideia, no Brasil, no ano de 2024, foram aproximadamente 406 mil óbitos. Nossa, olha o número. Isso equivale aproximadamente todos os dias, estou falando só devido a doenças cardiovasculares, Sim. tá? Um Boeing 737, o máximo, cabe 220 pessoas. Sim. Caem 5 Boeings todos os dias do Brasil. Todos os dias, tá?
Isso nós estamos falando da grande maioria que evolui para uma parada cardiorrespiratória, seja por infarto ou por qualquer outro problema. Sim. Né? E o maior número desses óbitos, tá? O maior número acontece fora do hospital. Fora. Porque normalmente acontece em casa, na rua. Na academia. E é muito rápido. Né? É muito rápido. Né? Então, esses óbitos, 70% a 84% Nossa. acontece na rua. Tá legal? Então, isso já é sabido no mundo inteiro. Sim, não é um caso só no Brasil. É claro que tem evidências hoje que, principalmente em países subdesenvolvidos, esse número cresce mais. Porque ele está associado, doenças cardiovasculares estão associadas a doenças crônicas não transmissíveis. O que seriam, principalmente? Obesidade, hipertensão, tá? Então, se você é obeso e hipertenso, a chance de você desenvolver uma diabetes é praticamente de 100%. Sim. Se você é diabético, você tem 10 vezes mais propensão à doença cardiovascular. Então, são assuntos, como a minha mãe sempre disse, minha mãe tem 76 anos hoje, o boleto sempre vem. Vem, uma hora ele chega. E ele vai te encontrar. E ele não vai errar a mesa. Certamente. Pode até demorar, mas ele chega. Ele vem. Então, essas doenças cardiovasculares associadas têm cada vez elevado mais o número de óbitos por doenças cardiovasculares. Bom, é importante a gente falar que tudo que a gente está dizendo aqui, tudo que eu estou te apresentando, né? E eu sempre duvido de... Né, nós estamos num período de pós-verdade. Então, a gente tem que sempre duvidar de tudo o tempo inteiro. O tempo todo. Então, a gente procura principalmente, porque eu sou o patinho feio na lagoa, né? Eu sou o cara da filosofia. Então, você tem que saber um pouco mais. Claro. Melhor, né? Então, saiu recentemente um estudo numa revista que chama Nature, que é uma revista referência na área médica. Sim. Ninguém fala bobagem lá. Quando sai é porque realmente é um assunto sério e que é relevante. Sim. Então, quando a gente fala de 405, 406 mil óbitos no Brasil, nós estamos dando dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tá? Eles têm um site que se chama Cardiômetro, e lá você pode... Tá lá o númerozinho, girando, né? De pessoas que... Estimativa de óbito no Brasil, tá? Bom, e aí... Teve uma tal de Covid, né? Chegou, bom. Em 2023 saiu um estudo na Nature, né? Explicando o que o vírus, em nenhuma associação com vacina, tá? O que o vírus fez com o coração das pessoas. Então, aumentou em 438% o percentual de miocardite. Né? Tudo que é it é inflamação. Então, miocardite é inflamação do músculo cardíaco. Ok? O número de paradas cardíacas aumentou em 145%. O percentual de algum mal cardiovascular, independente do grau que você pegou a Covid, aumentou de 63%. Né? Então, o número de infarto, AVC, e conversando com médicos conhecidos da área, eles me disseram, Ricardo, o coração mudou. A parede cardíaca mudou. O vírus fez isso. Então, o que está acontecendo, que a gente assiste, né? E vocês não vão ver isso no nosso Instagram lá da ForSafe. Sim. Tá? Eu vou na contramão do que se faz. Porque normalmente todo mundo faz a propaganda da tragédia, né? Mas eu penso que o bem tem que ser preponderante. Isso aí. Esse é o caminho. Então lá você não vai ver isso. Você vai ver lá pessoas que estão sendo salvas. Porque é possível. Mas como? Lá do começo. Com conhecimento. Para isso, né, a gente tem que ter conhecimento. Né? Então é isso que a gente está trazendo. Né? Mas de uma maneira, e aí a minha mulher brigava muito comigo, porque eu tenho um grande problema. Meu padrão de qualidade é alto. Eu só trabalho com o que eu uso na minha família. Claro. Eu sou da área médica há 20 anos. Eu sei o que é bom. Né? Então, por exemplo, nós investimos em manequins para capacitação. Eu gastei um preço de um carro. Imagino. Ela ficou 2 meses sem conversar comigo. Nossa! Mas é assim... Ou você não faz. Né? Isso aí, cara. Principalmente porque nós estamos num país em que, para se mudar isso, só tem um jeito, tá? Vontade política. Sim. E escola. Educação.
Só isso. Não é por acaso que nos Estados Unidos, em 50 dos estados, né, são 50 estados americanos, em 40 deles está na formação da grade curricular estudantes que saem formados em reanimação cardiopulmonar. Olha só que impressionante isso. E faz-se necessário, né, esse conhecimento, ao menos básico, Sim. de primeiros socorros, sobre saúde, sobre conhecer mesmo, porque quando você estuda na escola é muito amplo, é muito, às vezes, subjetivo. E olha que bacana, 40% das escolas investem, olha só. Então, para você ter uma ideia, eles formam mais de 1 milhão Olha que legal. de alunos por ano, né? Eles têm os que chamam de health teacher, né? Professores de saúde, dentro das escolas, e tem programas, né? Para quem já viu aqueles filmes de catástrofes americanas, tem um centro de tomada de decisão, né? Porque eles, na verdade, eles centralizam toda essa decisão e eles sabem, né? E os Estados Unidos é um país de obeso, Sim. basicamente. Então, você imagina o número lá hoje como está, né? Então, se a gente tratar com isso como deve ser tratado, a gente pode salvar pessoas. Sem dúvida. Né? A gente pode salvar essas pessoas. Porque é possível. Mas sem o conhecimento não é possível, né? Bom, seguindo a nossa linha, né? Tá conseguindo me acompanhar aqui? Tô junto. Legal. Tô do seu lado, parceirona aqui. Então, bora lá, bora junto. Isso que a gente está apresentando, a gente não está inventando a roda, tá? O que a gente precisa divulgar e trabalhar com detalhe, e detalhe faz toda a diferença, né? Você recebeu um copinho aí, né? Recebi. Legal. Se você vê atrás aqui, em algum momento, em algum ponto, aqui na frente, tem lá o que você precisa saber. Exatamente, que na hora do desespero todo mundo esquece. Impressionante, então, né? Então a gente tem, na verdade, agora outros mecanismos para... Porque o tempo inteiro eu tenho que estar trabalhando a cultura. Eu vou ler aqui, tá? Tá legal. Pessoal, aqui, ó. ForSafe, treinamento e capacitação, CPR. Embaixo nós temos aqui, ó, ligue 192, inicie RCP e utilize o desfibrilador. Pronto. Legal. É o que você precisa saber. O que a gente precisa saber. É o que você precisa saber. Porque se você não souber isso, nada vai funcionar, tá? Lembrando do sistema límbico. Lembrando do sistema simpático. Ele vai estar lá o tempo inteiro. Ele vai estar lá. E não vai ser uma cena tranquila e calma. Não. Né? Eu sempre gosto de falar nas nossas capacitações, porque eu chamo de capacitação, tá? Por quê? Porque eu tenho que deixar você preparada. Porque eu posso ter só uma chance na vida. Eu nunca sei quando nem onde. Sim. Então eu nunca sei o santo que eu vou receber. Mas eu vou ficar gritando na sua orelha quando você estiver ali. Entende? Me salva meu filho, salva minha mãe, salva meu irmão. Porque não é um cenário de tranquilidade. Não vai ser. Tá certo? Desesperador, é o contrário. Então, né? E eles sabem por que eles treinam crianças nos Estados Unidos, né? E em países da Europa também, onde se investe muito nesse tipo de capacitação. E aí, voltando, né? Eles têm um senso... Nos Estados Unidos, mais por uma questão legal mesmo, porque eles têm muito medo de processo. Mas na Europa, muito por essa questão gregária mesmo. Eles têm uma formação de unidade, né? De patriotismo, de pertencimento muito grande. Aquela proteção que a gente falou no início da conversa, né? Que você trouxe para nós. Então, isso aflora aqui. Tudo faz sentido, né? Tudo tem que fazer sentido nisso. Então, quando você trabalha esse conhecimento lá na base para uma criança, né? E nos Estados Unidos eles treinam as crianças, por quê? Porque eles também têm estudos que em mais da metade dos casos, quando acontecem nas residências, em casa, quem é que está lá? Uma criança está lá. Tá lá. Eles sabem disso, entendeu? Então não é incomum nos Estados Unidos criança ligando para o número de emergência, né? Pergunta para você sabe qual que é o número de emergência aqui no Brasil? Você ligaria? Qual que é o número que você liga? 192. Bacana. Na hora. Filosofia. Por que você liga? Por que você fala 192? E por que você não fala 192? Eu vou responder para você. Responde para mim, Ricardo. É porque o seu sistema límbico não tem de centena. Uau. Ele só entende unidade.
Por isso que vai no 192. Em qualquer lugar do mundo, tudo faz sentido. Então, é muito mais... você explicar isso para uma pessoa e ela saber disso vai fazer muita diferença. Legal isso. Não Né? sabia. Então, tudo em primeiros socorros, tudo tem um porquê. Por quê? Tudo tem um porquê, né? Incrível. É incrível, né? E a gente, assim, são coisas que a gente vai descobrindo no caminho, Sim. né? Eu tô nessa jornada de aprendizado e eu não tô nem na metade, eu acho, né? Lembrando do Jobs, mantenha-se faminto e mantenha-se tolo. O tempo inteiro, né? A gente não pode cair nessa falácia que você sabe e que você conhece. O tempo todo eu duvido de mim, né? E o que eu venho entregar com a ForSave? Um presente. De fato, um presente. Mas é um presente para não ser usado. É igual a gente fala, né? Eu pago o seguro do carro, mas eu não quero usar, mas eu pago porque eu preciso ter seguro ali para qualquer coisa na hora que acontecer. Então, melhor, né? Porque se eu tiver que abrir, que ele esteja lá. Sim. E é um presente que eu não tive, tá? Lembra que a vida anda em espiral? Espiral. Dia 28 de abril de 2000. Eu sou o mais velho de 8 irmãos. Eu estava trabalhando, minha mãe me ligou. Seu pai está passando mal em casa. Você pode vir de carro? Porque ele provavelmente tem que ir para o hospital. Eu falei, claro. Aí minha mãe mora próximo da região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. E estava a 20 minutos de lá, fui para casa. Cheguei em casa por volta de 11h30, mais ou menos. O meu pai na cama, deitado, suando muito, mão gelada, uma dor irradiando. 28 de abril de 2000, eu nem sonhava em área médica. Sim. Nada. O meu pai levantou da cama e falou, pai, acho que você vai ter que fazer um exame de próstata, né? Eu tô achando que isso aí é próstata. Brincando, né? Sim. Ele falou assim, e foi levantar da cama. Quando ele levantou, ele falou, nossa, desmaiou. Daí pra lá foi só desespero. Né? Meu pai teve uma parada cardiorrespiratória ocasionada por um infarto. E eu fiz tudo o que eu não devia fazer. Porque eu não sabia. Não sabia. E nem naquela época existia o SAMU. Né? Peguei meu pai, coloquei no carro, levei para o hospital e não deu tempo. Simples assim. Então a vida dando esses espirais, né? E aí não é a filosofia mais uma vez. Não é o que a vida faz com você. É o que você faz, o que a vida faz de você. Eu podia ficar com essa dor, né? E a vida me levou para a área médica por uma casualidade que não é acaso. E eu descobri isso. Eu falei, nossa, quanta gente não sabe. Então eu não estou aqui só porque eu quero. Já estive lá. Eu sei o que é. Entende? Sim, claro. E quando você sabe, quando dói em você, dói muito mais, né? Não, total. Dói muito mais. Dói muito mais. Então, aqueles 406 mil, né? Só de doenças cardiovasculares. A parada cardiorrespiratória, ela também acontece por outros fatores. Como engasgo, como afogamento, como queda, tem vários outros fatores. Mas se você der conhecimento para as pessoas, é possível salvar. E a minha ideia quando eu criei a ForSave era só uma. Eu queria salvar alguém. Né? E é muito sensacional quando você faz isso. Quando alguém que você capacitou salva alguém. E esse que é o propósito. O que você entrega, o que você faz que realmente muda. E aí muda tudo. E aí eu convido para quem acha que tem um propósito a repensar. O que o seu propósito está fazendo para o mundo? Para as pessoas? Porque não tem a ver com a gente. Né? Eu penso que tem a ver com a nossa espécie. Sim. Com o outro. Com o outro. Não é pra gente. Então, hoje, eu tenho a capacidade, né? Conhecimento, recurso. Então, tudo que eu posso fazer para que, entendendo que o processo cognitivo, como é que as pessoas... Eu falo para a pessoa que serve o cafezinho.
ela é importante, porque ela vai estar ali o tempo inteiro. E pode ser ela, eu nunca sei quem. Não sabe quem. Assim como eu vi no seu Instagram, tem um destaque que mostra vários casos. Um policial que salvou um detento, é uma pessoa que está ali do lado andando na rua, é uma criança com engasgo, enfim. Pode ser a qualquer momento e qualquer pessoa, até dentro de casa. Exatamente. Então é isso que a gente precisa levar, entendeu? Nós estamos num mundo em que a tragédia vende, né? Eu vou demorar mais para, como eles dizem, viralizar, né? Porque a gente não está viralizando coisa ruim. Mas não tem problema, né? Eu tenho a resiliência necessária e suficiente, e eu sei disso, né? E quando você tem isso na mão, é muita responsabilidade também, de tudo que você traz, né? Então a proposta desse primeiro episódio nosso é mostrar, de fato, quem eu sou, quem nós somos, né? Nós temos aí a ideia de criar, pelo menos nessa primeira temporada, 6 episódios. Nós já temos alguns convidados, nós vamos chamar para o próximo a Tatiana, que é a nossa responsável técnica. Eu gosto sempre de brincar que os deuses do algoritmo trouxeram ela. E então a nossa proposta é muito objetiva, né? O que a gente entrega com muito amor, é o que eu faço, é a forma que eu capacito a minha família, tá? E eu faço isso anualmente com a minha família, com vizinhos, com amigos. Eu convido, venha quem quiser. Não é obrigatório, mas quem vem para aprender, né? E explicando também um pouco do que é o nome ForSave, tudo tem sentido, tá? O 4 não tá aí por acaso. É porque eu demoro 4 horas para ensinar 4 passos. No tempo ideal, que é 4 minutos. Olha só. Então, 4 horas, 4 passos. Aquilo que acontece em 4 minutos. O ideal, o tempo ideal que nós temos, tá? Não é o máximo, não o máximo, mas é o ideal. Então, quem entende a nossa proposta, vai vir. E quem não entende também, tá tudo bem. Mas a gente quer sempre entregar, como eu te disse, o meu padrão de qualidade é bastante elevado, né? E a gente não veio aqui para brincar, porque é uma situação que envolve vida mesmo, né? E nós já tivemos caso de êxito. E quando você tem uma pessoa que não é da área médica, que salvou o marido no dia do aniversário da filha de 13 anos, num restaurante, por quê? Porque ela teve que abrir o presente dela. E o presente dela estava lá. Valeu, não valeu? Valeu. Se valeu. Então é isso. Que propósito lindo. Que missão maravilhosa. Ricardo, parabéns. Obrigado. Parabéns. E fica aqui, né, esse olhar. Quanto conhecimento você compartilhou com a gente hoje do porquê. Tudo começou com porquê, com P, do porquê, para chegar e alcançar inúmeras pessoas, né? E o propósito da ForSave é um propósito muito lindo. E eu tenho certeza que nessa caminhada já de anos que você está aqui na linha de frente da ForSave, tantos casos, tantas famílias que você já alcançou, quantas pessoas a ForSave já alcançou e já mudou, já transformou legados, né? E que história linda. E a gente vai perpetuar, né, isso aqui através do nosso podcast para vocês, para que vocês conheçam mais a ForSave, mais desses profissionais, mais dessa missão, desse propósito, dessa espiral, né? Isso aí, vamos em frente, sempre. Vamos em frente sempre, né? Muito obrigada, viu, Ricardo? Obrigado mais uma vez por você ter aceitado a nossa proposta, né? A gente sempre, desde que a gente começou, foi uma energia, falei assim, é ela, nem é ela. Ah, mas eu tô grávida, ou melhor. Melhor ainda. Melhor. Vai acompanhada. Agora vai. Muito obrigada, é claro que eu ia fazer parte disso, é claro, e estou junto com você, quero aprender muito com você, quero ver você capacitando outras pessoas, colaboradores de empresas e fazendo história, mudando outras histórias, porque eu acho que é sobre isso, né, sobre o outro mudando essas... Sempre. E a gente vai ter essa conversa, esse bate-papo aqui, que nós vamos falar
de emergência com leveza, nós vamos falar com propósito sempre de salvar vidas. E se você está aqui com a gente até agora, já compartilha esse conteúdo aqui, ó, com o máximo de pessoas que vocês puderem, que não é sobre like, não é sobre visualização, é sobre alcançar pessoas com esse propósito de salvar vidas, que pode ser eu, pode ser você, em qualquer lugar. E o que a gente quer é vida. Vida Sempre. pulsando, coração batendo. Obrigado, Então, conte conosco e não perca o próximo episódio que tá maravilhoso, conto com vocês. E ó, Instagram 4Save, S-A-V-E, for Save. Né? Oficial. Oficial. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Tchau.